Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém, graças a Deus. Bom, eu quero a paciência de vocês para podermos transmitir a mensagem e juntos que possamos aprender mais um pouco o que é esta palavra, para tirar algumas dúvidas das pessoas que sempre nos ouvem, e talvez alguns é que têm dificuldade, porque o povo que crê no que temos pregado, eles não têm dificuldade. Quem tem dificuldade é quem não crê no que pregamos. Mas como a Igreja de Deus, ela tem uma mensagem para o povo, então nós somos este que transmite a mensagem. Mas existem as duas igrejas, existe a falsa e existe a verdadeira. Isso nunca vai faltar no nosso meio, duas coisas, a falsa e a verdadeira. Tem uns que são membros da verdadeira, outros são membros da falsa igreja. E estando todos nós no mesmo espírito, na mesma fé, mas nem todos conseguem acompanhar esta fé. Vamos aproveitar, quem pode, vamos ler Apocalipse, capítulo 22, versículo 17. Deixa para a hora que começar a chover, pode deixar. É até bom chover em nós para refrescar nós um pouco, né? Muito bom. Depois seria bom você colocar o rapazinho ali, deitado ali, para ficar mais à vontade, mais descansado lá. Vamos preparando aí a Bíblia em Apocalipse 22, é a leitura que queremos fazer para ajudar todos os que nos ouvem. 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Pai Celestial, estamos aqui para aprender mais um pouco com a sua palavra e principalmente reconhecendo o que o Senhor está fazendo no dia em que vivemos. Todos nós queremos ser abençoados por esta mensagem, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu quero falar, a palavra está na noiva. Isto é, a palavra está na esposa. Muitos conhecem, a palavra está na igreja. A separação que se faz de igreja para esposa é que a igreja passa pela tribulação e a esposa não passa pela tribulação. Esta é a separação. Quando você ouve falar de igreja e esposa, então a igreja sempre passa pela tribulação. A noiva, que é a esposa, ela não passa pela tribulação. Irmão Branham ensina que é como o homem que casa com uma mulher, não quer colocá-la em tribulação, mas ele quer colocar em um bom lugar. Então assim é o que Deus faz com o seu povo. Deus toma o seu povo, prepara
o seu povo para que ele possa então dar um repouso para o seu povo. As pessoas não têm tido revelação, eu quero começar por aqui, da mensagem da última hora. Existe uma mensagem hoje, como existiu uma mensagem no tempo do irmão Branham, certo? Existe hoje como existiu no tempo do profeta. Tem uma mensagem. E nós devemos reconhecer a mensagem de hoje, o que Deus está fazendo hoje por nós. Porque hoje nós seguimos o mandamento que Deus já deu. Você pode ver que a igreja devia seguir o mandamento dado por Cristo e pelos apóstolos. Nós temos aí os apóstolos e os profetas. Quer dizer, a igreja, nesse espaço de tempo de 2000 anos, de Cristo até aqui, esta igreja, ela tem dado ouvido a Cristo, ouvido aos profetas. E todo ensinamento que tem é o ensinamento que vem de Cristo, dos profetas e dos apóstolos. Cristo é a pedra principal de esquina, é o fundamento para todos nós. Ninguém pode ter outro fundamento senão aquele que Deus já colocou para todos nós. Por que nós batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo? Porque houve um fundamento lá atrás. Nos dias dos apóstolos, eles batizaram, todos eles batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quem não conhece as Escrituras, será bom a gente citar para as pessoas acompanharem. Nós temos Atos 2, 37 e 38. Em Jerusalém, o povo foi batizado em nome de Jesus Cristo. Nós temos Atos 8, 14 a 16, que o povo em Samaria foi batizado em nome de Jesus Cristo. Temos em Atos 10, 47 e 48, também nos informando que os gentios na casa de Cornélio, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Temos também o ensinamento de Paulo em Atos 19, de 1 a 5, que chegou a rebatizar as pessoas que não eram batizadas em nome de Jesus Cristo. Elas foram batizadas crendo em João Batista, mas precisavam agora crer em Jesus Cristo. Então a Bíblia diz que foram batizados em nome do Senhor. Só existe um Senhor, este é o Senhor Jesus Cristo. Então aqui tem uma base, certo? Nós não estamos pregando uma doutrina com a base da Igreja Católica. Você sabe que a Igreja Católica trouxe também uma mensagem. E esta mensagem foi batizar o povo falando Pai, Filho e Espírito Santo. Isso daí você não encontra uma pessoa sequer na Bíblia batizada falando Pai, Filho e Espírito Santo. Elas usavam o nome do Pai. É como eu sou pai, sou filho e sou humano, mas eu tenho um nome só: Osmar Rodrigues Costa. Então, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Ele tem um nome, é Senhor Jesus Cristo. Então, a igreja sabia, a verdadeira igreja de Deus, que começa como a esposa de Cristo lá na primeira era da igreja, há quase 2000 anos atrás, eles sabiam usar o nome do esposo. É isso que é importante, porque a esposa, ela leva o nome do esposo. A igreja de Deus, a esposa de Cristo, ela leva o nome do esposo, Jesus Cristo. Por isso, o nosso batismo tem que ser feito em nome do Senhor Jesus Cristo, porque isto é como o início de um casamento, certo? O verdadeiro casamento vai se dar quando a pessoa recebe o Espírito Santo na sua vida. Quando você é batizado com o Espírito Santo, isso está mostrando que Deus está vivendo dentro de você. Muitas vezes as coisas naturais
não dão certo, mas eu quero explicar isso. Teria que dar certo, mas muitas vezes não dão certo. Por quê? A esposa fala o que fala o esposo. A esposa de Cristo, desde a primeira era, ela tem que falar o que o esposo falou. O esposo é Cristo, ele falou através de Moisés, ele falou através dele mesmo em pessoa, e ele falou pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes. Isto é, o esposo dentro de 7 eras da igreja. E nós tivemos em cada tempo deste, nós tivemos um homem e tivemos uma mensagem. Em todo o tempo foi assim. É um homem, uma mensagem. É uma igreja e uma mensagem que nós temos. Por isso, a mensagem, a palavra, ela está na noiva. Vamos dizer aqui as duas expressões, noiva e esposa. A palavra está na esposa, assim como esteve em Maria. Eu tenho aqui o parágrafo que o irmão Brana fala sobre isso, onde eu quero tirar aqui a mensagem para nós hoje. A mensagem à era de Pérgamo, a página 147, aqui não tem o parágrafo, essa mensagem veio lá da Voz de Deus, do irmão José Brana. Então, ela é a página 147, a era de Pérgamo. Presta atenção, Deus presenteará a Cristo como uma noiva querida, proveniente de um pequeno grupo da verdadeira semente da palavra. Olha, proveniente de um pequeno grupo. Os irmãos vão entender que todo o tempo o povo de Deus não foi grande. Não é porque nós temos só um povinho aqui, não. Em toda a época, o povo de Deus não foi muita gente. Você volta lá nos dias de Noé, nós temos 8 pessoas que entraram na arca. Você vem nos dias de João Batista, nós temos meia dúzia de gente naquele ministério, cumprindo o ministério de João Batista. Você vê o ministério de Jesus Cristo, ele teve 12 apóstolos, arrumou mais 70 e depois pregou uma mensagem que os 70 foi embora. Porque aquilo seria apenas para ajudar a levar a mensagem, mas eles não eram eleitos para estarem no corpo como esposa de Jesus Cristo. Tinha 12, um ainda era o diabo, Judas Iscariotes, era o diabo. Por quê? Ele era contra a palavra do dia. E a esposa, ela é a palavra do dia, certo? Ela é a palavra. E qual palavra ela é? A palavra do dia. Então, nos dias de Jesus, a esposa era a palavra que Jesus estava pregando. Nos dias de Pedro, de Paulo e os mensageiros, a esposa era aquela mensagem que os mensageiros estavam pregando. Quando chegou no tempo do irmão Brana, a esposa era aquele povo dos Estados Unidos e países vizinhos que conseguiram ouvir, receber e guardar a mensagem. Aquela era a esposa, porque ela é a palavra, certo? Esta esposa, ela é a palavra. Nós temos aqui na página 148, onde o irmão Brana diz que a palavra está na noiva. Então, a palavra tem que estar nela, a palavra não pode estar com ela, a palavra tem que estar nela. Isso quer dizer, a palavra tem que estar dentro da pessoa. A mensagem de Deus não tem que estar ao seu lado. A mensagem de Deus, a palavra de Deus, tem que estar dentro de mim e dentro de você. Porque a palavra está na noiva. Assim como esteve em Maria. Em Maria a palavra esteve em forma de gens. O Espírito Santo fez sombra sobre Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Aquela era a semente de Deus. Você pode ver. A mesma coisa é a esposa de Cristo hoje. Volta aqui, a palavra está na noiva. A palavra não está numa denominação. Vamos guardar bem, a palavra não está num pastor. A palavra não está num sacerdote. A palavra
está na noiva. Amém? Eu quero que vocês guardem isso, porque a mensagem é para esclarecer o ministério do dia. O ministério do dia é o ministério da noiva, a esposa. E a palavra tem que estar nela. Agora você vai ver que palavra está nesta esposa. Todas as demais mensagens anteriores, desde Cristo para cá, você sabe que nós temos uma promessa nas Escrituras, que Elias viria para restaurar todas as coisas. Mateus 17:11. Elias já veio, então nós já sabemos que ele já veio. Naqueles dias Jesus falou, Elias já veio, esse era João Batista. Mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isto é, Elias, um profeta, vai vir primeiro que eu. Isso daqui é o que nós temos que entender da Bíblia. Primeiro do que Jesus vir para arrebatar um povo, para arrebatar uma igreja, que é o seu corpo aqui na terra, primeiro ele mandaria o Elias. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então o profeta que nós pregamos é exatamente esse Elias. Ele veio restaurar. O que ele veio restaurar? Você começa a ver na Bíblia que o batismo, o povo não estava fazendo certo. Depois que os apóstolos morreram, o batismo passou a Pai, Filho e Espírito Santo. Então tinha que haver uma restauração. A ceia não era mais perfeita como era no tempo dos apóstolos. No tempo dos apóstolos, você lê 1 Coríntios capítulo 11, e você vai ver que a igreja primitiva tomava a ceia com vinho forte, ao ponto de dizer na própria Bíblia de que uns comiam e outros embriagavam. Então a ceia tinha que ser restaurada também. Nós viemos aí de uma ceia católica, passou para uma ceia protestante, para uma ceia wesleyana, para uma ceia pentecostal, e era apenas um pão com fermento, e era suco de uva. Então veio Elias e restaurou. Restaurar é te converter aquilo ao original, certo? Isso é restaurar. Restaurou, converteu ao original. Voltou eu, você, a nossa fé ao original. Então lá no original, a mensagem deles era uma mensagem perfeita. Então o pão era asmo, nós temos na Bíblia, o pão era asmo, o vinho era forte, que eles tomavam, porque o vinho aponta para o sangue de Jesus Cristo. Nenhum vinho doce, nenhum suco de uva que é doce pode apontar para o sangue de Jesus Cristo, certo? Ele não era diabético, e muitas vezes nós somos, mas ele não era. Nós estamos falando de um sangue perfeito, de um sangue de Deus. Então esse é o sangue que veio para apagar todos os nossos pecados. Então você tem a mensagem do Elias restaurando o batismo, mostrando para vocês, não é Pai, Filho e Espírito Santo, é Senhor Jesus Cristo. Mostrando para todos nós que não é uma ceia com pão fermentado, vinho doce, mas é com pão, asmo e vinho forte, certo? Isso vem trazendo para nós, acho que cada um de nós devemos entender estas coisas. Isto vem trazendo para nós uma restauração. Isso daqui que estamos pregando não é revelado pelo Elias, é restaurado. É restaurado. O que é revelado através de Apocalipse, capítulo 10, de 1 a 7. Quando fala de uma revelação, fala então de Apocalipse 10, de 1 a 7. Aí vamos ter uma revelação. Você vai ter aquilo que era mistério, aquilo que ninguém sabia, aquilo que estava escondido, agora passa a ser tudo claro, porque foi revelado através de quem? Outra vez, o profeta. O profeta Elias restaurou. Agora, como sétimo anjo, este profeta vem e revela todos os mistérios de Deus. Começando lá no Gênesis,
na semente da serpente, provando para nós, na própria Bíblia, em São João 3, 1 João 3,12, diz: Caim era do maligno e assassinou o seu irmão Abel. Então mostra que Caim não era de Adão. A própria Bíblia mostra que Abel era de Adão, mas Caim, a Bíblia diz que era do maligno. Essas coisas são reveladas. Vocês podem ver, isso não é restaurado, isso é revelado. Restaurado é o batismo, restaurado é a ceia, restaurado é a fé apostólica, que é tudo restaurado para nós. A ordem da igreja, o que tinha a igreja primitiva. Então tudo isso foi restaurado pelo profeta Elias. Mas como sétimo anjo, ele não veio restaurar. Como sétimo anjo, ele veio revelar aquilo que estava em segredo desde o princípio do mundo. Isto que é importante, acho que para cada um de nós, prestarmos atenção. O que Deus vem fazendo, tanto ele vem fazendo como Elias e também como sétimo anjo. Ele vem fazendo esse trabalho. E o povo não tem percebido que é Deus ajuntando um povo aqui na terra, que este povo é a palavra. E a palavra está neles. Por que nós somos a palavra? Porque a palavra está em nós. Porque a esposa é a palavra. A palavra está nela. Aqui no Brasil parece que nós não temos muito disso, mas nos Estados Unidos não se chama a minha esposa de Ruth, mas chamaria ela de Rodrigues ou Costa, poderia chamá-la, certo? Porque Costa seria o nome, porque o prenome, vem o prenome, tem o nome, o prenome e o sobrenome, certo? Então a gente sabe que ela é de trás para frente. A esposa, ela recebe o nome do esposo. Por que nós fomos chamados cristãos? Porque nós recebemos o nome de Cristo num período de 7 eras da igreja. Amém? Então, veja onde eu estou chegando aqui, para vocês notarem que em cada época Deus manifestou a sua palavra, e a palavra estava naquela noiva, aquela esposa, aquele povo daquele dia. Por falar esposa, você sabe, nós aqui, nós somos um corpo da esposa. Não é somente nós, mas nós somos um corpo. A palavra está em nós. Qual palavra? A palavra do esposo. O que tem que estar na esposa é a palavra do esposo. Eu tenho dito, nós temos na Bíblia, um casal na Bíblia que era mentiroso, certo? Um casal que era mentiroso, chamava Ananias e Safira. E nós sabemos que Ananias mentiu, e mais tarde chegou a esposa dele e mentiu também para Pedro. E Pedro diz que eles tinham mentido contra o Espírito Santo. Isso foi o que Pedro falou naquele dia. Então, a palavra do Ananias mentiroso estava formando a esposa dele mentirosa. A palavra de teólogos está formando uma esposa teóloga. Ela não tem a palavra, ela tem teologia, ela não tem a palavra. Agora, a palavra está na noiva. Esta é a palavra do dia. Quando Deus está anunciando aquela palavra, exercitando aquela palavra naquele dia, aquela palavra está na esposa. Amém. Agora, vocês notam bem que nós tivemos 7 eras da igreja e todos nós fomos chamados de cristãos. Isso é bíblico, porque é 7 eras da igreja, somos todos cristãos. Mas o Senhor Jesus disse que ainda nos últimos dias Ele estaria aqui como Filho do Homem. E Filho do Homem é Jesus Cristo outra vez em uma carne humana. Então Jesus Cristo estaria aqui na terra
Outra vez. Isso está em São Lucas, capítulo 17, verso 26 a 30. Nos dias, como foi os dias de Noé, os dias de Ló, assim seriam os dias da vinda do Filho do Homem. Então, para as pessoas se identificarem, o que é dias de Noé? É dias de casamento e divórcio. O que é dias de Ló? É dia de homossexualismo. Você vai na Bíblia, você vê isso daí. Então, aí seria também os dias do Filho do Homem. Pois se nós temos no nosso planeta esses dias de divórcio, dias de Ló, por que não ver então os dias do Filho do Homem? Lá atrás o Filho do Homem chamou Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus Cristo disse que isso seria manifestado outra vez. E desta feita seria manifestado entre os gentios e não entre os judeus. Porque lá atrás Deus manifestou como Filho do Homem aos judeus e aos samaritanos, mas nunca aos gentios. Ele veio manifestar aos gentios aqui nos fins do tempo, quando Deus veio num homem chamado William Marion Branham. Aí, para as pessoas que não conhecem, elas precisam ficar sabendo que essa é a mensagem do dia. Você pode dizer, eu tenho a mensagem do Calvário, mas o povo também dizia, eu tenho a mensagem de Moisés. E Jesus falou, só que vocês são filhos do diabo. Ah, mas eu tenho a mensagem de Moisés. Não importa. Não é a palavra de Moisés. Nós estamos tendo, como nos dias de Jesus, a noiva hoje. Então, não adianta você dizer, eu tenho a palavra lá de trás, eu tenho a palavra dos dias de Moisés. Não é esta palavra. Nós temos que ter a palavra certa do dia de Jesus. Aí vem nos dias de William Branham, a mesma coisa. As pessoas dizem, olha, eu tenho a palavra do Calvário. Mas só que o próprio Jesus do Calvário disse que ele viria outra vez em carne humana, porque filho do homem é Deus numa carne humana. Ele viria em carne humana nesses dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. E esses dias, eles mostram dias gentios. Para quem entende um pouquinho da Bíblia, sabe que isso mostra dias gentios. Dias de Ló era gentio. Os dias de Noé também aponta para dias gentios, para nós, nesse tempo. Então o tempo gentil foi no tempo do irmão Branham, ali nos Estados Unidos, quando Deus estava operando como Filho do Homem e o mundo inteiro estava contaminado por casamento e divórcio e por homossexualismo. Eu estou falando até irmão Branham, eu estou falando uma mensagem de 50 anos atrás. E a mensagem de 50 anos atrás formou a noiva, a esposa daquele dia. Formou a esposa daquele dia. E a mensagem de Deus, dita pelo próprio profeta, teria uma esposa no último dia, antes do rapto. A noiva terá um ministério antes do rapto. E de seguro é o ministério da hora. E logo ele diz, é tão humilde, será tão humilde, ele ainda usa a palavra será, tão humilde, porque naquele dia formou a noiva do dia, mas tem a noiva do será tão humilde. E o que quer dizer isso? Isso está mostrando claramente para nós, irmãos, está mostrando, se ela tem um ministério, ela não pode usar o ministério nos dias de William Branham. Irmão Branham mesmo mostra na sua mensagem, Deus nunca usou dois profetas ao mesmo tempo. Ele usou um Enoque, um Noé, um Moisés e assim por diante. Um João Batista. Ele não usa dois ao mesmo tempo. Então, a noiva que o irmão Branham diz aqui, eu quero que vocês entendam isso, pela mensagem do profeta, não é uma doutrina minha, mas pela mensagem do profeta, irmão Branham diz assim, ó, esta harmonia deve agora existir entre o noivo e a sua noiva. Ele lhe mostra a sua palavra de vida, ela a recebe. Ele nunca duvida dela. Agora, ele conhece quem ela é. Ele, Cristo, nunca duvida dela, portanto, nada lhe pode causar dano, nem mesmo a morte.
não pode causar dano. Porque se a semente for plantada, a água a levantará novamente. Eis aqui o segredo disto, diz o profeta. A palavra está na noiva como estava em Maria. Que a mensagem, se a gente não descobrir a mensagem no seu dia, você acaba não descobrindo Deus, o nome de Deus, a esposa. Você diz, eu pertenço à esposa, à igreja de Deus, nesse dia. Não a que passa pela tribulação, mas a que foi remida pelo sangue de Jesus Cristo. Então, esta esposa do dia. Aí você tem que saber nesse dia como Deus manifestou. Há 2000 anos atrás, Deus manifestou com o nome Jesus, certo? Que era Iesus, naquele tempo, no latim, Yeshua no hebraico, e Jesus no grego. Ele manifestou com um nome naquele dia, certo? Mas agora ele vem e manifesta com um novo nome. Por quê? É um novo ministério daquele mesmo Senhor Jesus Cristo, que ele disse, assim como foi nos dias de Ló, nos dias de Noé, será nos dias da vinda do Filho do Homem. Tem o será também. Não era os dias de Jesus, ali diz será. Isto era para o futuro, será. A mesma coisa você encontra em perguntas e respostas sobre os selos, o parágrafo 159. Você vai ver eles perguntando para a irmã Brana se a noiva de Cristo terá um ministério antes do rapto. Ele diz, seguro, ela tem um ministério. Aí ele falou da coisa presente. Logo ele diz assim, será tão humilde. Então, se aquele será, como diz o próprio Senhor Jesus Cristo, assim como foi nos dias de Noé, nos dias de Ló, será, não eram os dias de Jesus. Esse será era para o futuro, era para nós, aqui para os Estados Unidos, entende? Será. A mesma coisa, irmão Brana estava dizendo também, a noiva de Cristo, ela tem um ministério, será. Quando ele falava, ela tem um ministério, era no dia. Ele diz, é o ministério da hora. Aí ele diz, será tão humilde. Isto quer dizer, uma manifestação ministerial futura. Não adianta as pessoas parar lá atrás, elas têm que saber. Alguém diz assim, você está querendo saber mais do que o profeta? Não, nós temos que falar o que falou o esposo. A esposa fala o que falou o esposo. Eu digo, mas espera lá, o 7º anjo era o esposo. Foi ele quem revelou, foi Cristo nele. Você diz, mas você está enaltecendo um homem. Deus sempre foi um homem. Deus foi Noé, Deus foi Moisés, Deus foi Jesus. Por que eles rejeitaram Jesus? São João capítulo 10, você vai ver eles dizendo assim, nós cremos nas suas obras. Uma coisa que nós não admitimos é que tu, sendo homem, te fazes a ti mesmo Deus. Agora, ele não estava fazendo, diz William Branham. William Branham disse, Jesus não estava fazendo Deus, ele era o próprio Deus. Mas o povo daquele dia não pôde crer nisto. A mesma coisa é agora, gente. Eles não puderam crer nos dias de William Branham, e eles não podem crer hoje, nos dias da esposa. Este é o ministério. A palavra está na noiva. Que palavra que está em nós agora? Que palavra está nessa esposa? Que palavra está nessa noiva? A palavra do dia, a palavra da hora. Qual é essa palavra? Irmãos, é bom a gente pensar nisso. Você dá uma olhada lá atrás e você vê o que foi que Deus revelou através de William Marion Branham, que teve um ministério de Cristo na terra. Jesus não podia fazer naquele corpo que ele morreu, não. Ele voltou ao Pai. Ele não podia fazer naquele corpo, ele tinha que fazer num outro corpo. É por isso que ele veio num outro homem. Ele veio manifestar também o seu novo nome. Amém? Veio manifestar seu novo nome. Isto é importante para todos nós.
Quando a gente toma conhecimento desta revelação, pela própria Escritura, olha, o Espírito, a esposa diz vem. Agora você toma a mensagem do profeta e diz é o Espírito, o profeta e a esposa diz vem. Qual o segredo? O segredo está de que o Espírito só fala através de um homem. O Espírito sempre fala, mas ele fala através de um homem. Então o Espírito fala através do profeta. E a noiva, que é a esposa, também fala a mesma coisa. Ela é a esposa, ela fala o que o Espírito falou na boca de William Branham. É isto, essa que é a esposa de hoje. Se você encontra uma igreja que diz ser a esposa de Cristo e ela não sabe que os trovões foram revelados, o que são os trovões, o que é o sétimo selo, que o sétimo selo foi revelado, ela não sabe da terceira etapa, ela não sabe do novo nome. Irmãos, ela não é a esposa, ela não está falando, ela não tem a palavra nela. A palavra está na noiva, a palavra está na esposa. Então ela fala o que o esposo fala. O que foi que Jesus falou é o que a igreja primitiva falou. O que foi que Branham falou é o que essa igreja hoje fala. Mas qual o motivo? O que tem a ver esse nome Branham? Aí vem a pergunta, o que tem a ver esse nome Branham, sendo que Jesus é superior? Por certo, Jesus é superior a tudo. Só que você tem que saber que Jesus não podia vir como Jesus, nesses dias finais, para ser filho do homem. Para ser filho do homem, ele veio há 2000 anos atrás. Mas para ser filho do homem agora, ele tinha que vir num outro homem. E por isso que Deus então tem um outro nome chamado na Bíblia, em Apocalipse 2:17 e 3:12, que Deus teria um novo nome. E esse seria o maná escondido. E que ele daria desse novo nome, esse maná escondido, ao seu povo. Irmãos, isso está escrito dentro das eras da igreja. Apocalipse 2:17 e 3:12. Então, se você examina, você tem que falar o que o esposo falou. Sabe o que o esposo falou? Os trovões são as revelações contidas nos 7 selos. O que o esposo falou? Ele disse, mas espera, você trata de esposo, Branham é o novo nome de Deus. Deus esteve num outro corpo. Irmãos, quando o povo estava crendo em Moisés, Deus já era Jesus. O povo estava crendo em Moisés, dizendo, nós cremos em Moisés. Mas Deus era Jesus. Ele não queria que você ficasse lá com Moisés. Ele queria que você aceitasse a palavra da hora, porque a palavra estava na noiva do dia, isto é, no povo do dia que recebesse a mensagem. Amém? Assim é a mesma coisa agora, gente. A palavra está na esposa, como esteve em Maria. Então, o que vai acontecer é que, quando você diz, olha, eu creio em Jesus do Calvário, mas Jesus do Calvário é Branham da revelação, é Branham dos 7 selos. Nós temos aí a própria mensagem do profeta. Isso daqui é para quem crê na mensagem do profeta e já estudou a Bíblia e sabe que no último dia Deus teria um nome com 7 letras. Deus teria um nome. Ele teve um nome com 5 letras, Jesus. Mas ele teria um novo nome com 7 letras. B-R-A-N-H-A-M. Branham. Isso daí é o que nós sabemos que o próprio profeta declarou em Abraão, restaurado 45, que H-M faz parte do nome de Deus. Isto quer dizer, faz parte do novo nome, porque você não pode mudar o nome Jesus Cristo. Certo? E você não pode mudar o nome Branham. Isso que as pessoas têm que entender. O que foi dado a você no nome de Jesus Cristo, você não pode mudar. O perdão de seus pecados, sua salvação, sua cura divina, batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você não pode mudar. Isso não pode mudar. Mas quando o Senhor Jesus estava falando de um filho do homem que virá,
Ele estava dizendo, será nos últimos dias. Então isso daí trata-se da revelação que William Marion Branham teve como manifestação de Deus na terra. Ele foi o homem, o corpo no qual Deus usou para manifestar aquilo que nós não soubemos. Olha para você ver, nós não soubemos com Moisés, que escreveu o Pentateuco, que é os primeiros 5 livros da Bíblia. Foi Moisés que escreveu o Gênesis, que quer dizer origem, mas ele não revelou aquilo, que não era para os dias dele. Noé não falou nada para nós da semente da serpente. Jesus veio e jogou uma luzinha. Certo? Jesus veio, ele jogou uma luzinha. Vós sois filhos do diabo. Ah, mas nós somos de Moisés, vocês são filhos do diabo. Ele já estava mostrando uma luzinha, que lá atrás houve um menino que nasceu da serpente. Isto é o que a Bíblia diz, que a serpente falava, a serpente andava em pé, ao ponto de Deus dizer assim para ela, rastejará sobre o teu ventre. A maldição foi esta. Se ela já rastejasse naquele tempo, não seria nenhuma maldição Deus falar, rastejarás sobre o teu ventre. É porque ela andava ereta, como um homem. Só faltava a alma naquela serpente. Só faltava a alma. É o que nós aprendemos. Agora, isso é uma verdade incontestável dentro de toda a Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Você vê o trajeto de Deus e o trajeto de Satanás. Você vê a esposa de Deus e a esposa de Satanás. Certo? Tem que ver. A esposa de Deus fala a palavra. A esposa de Deus hoje vai falar a palavra correta, porque a palavra está nela. Ela não pode falar outra palavra. A palavra que estava no povo dos dias de Jesus era graça, era salvação, era perdão. É o que a igreja pregou. A palavra que estava em Branham, irmãos, vocês sabem mais do que eu, vocês que me ouvem através de CDs, da internet, você sabe mais do que eu, que a palavra que estava em Branham, quando ele estava curando enfermos, expulsando demônio, aquilo não era a palavra que era para estar na noiva. Não era. A palavra que era para estar na noiva era aquela que ele ia revelar. Então ele mostrou que esta primeira e segunda etapa, que são os 2 primeiros sinais que ele teve, o sinal na mão e o sinal de discernimento, aquilo não era o suficiente. Ele diz, o que valia era o coração do assunto, que é a mensagem. A mensagem é a palavra. Não é apenas sinais, que você vive por sinais. Ah, eu tirei uma foto do irmão fulano e saiu uma pombinha na cabeça dele. Todo mundo, oh, glória a Deus. Mas tirar uma foto e sair um urubu na sua cabeça, você não vai dizer glória a Deus. Se tirar uma foto e sair um urubu na sua cabeça, oh, isso é o diabo. Mas você não tem que se preocupar com a foto, com o que sai. Por quê? O que tinha de cumprir como promessa foi no tempo de William Branham. Já Deus veio e o vindicou com uma coluna de fogo. Agora, não tem que aparecer nenhuma luz na minha cabeça. A luz que tem que aparecer agora é essa palavra. A palavra está na cabeça, a palavra está onde? Para os outros ver. Não, a palavra está na noiva. Ó, se está, está dentro. Não está do lado de fora, está dentro. O que eu vejo em 1950, quando tiraram essa foto do irmão Branham, da coluna de fogo sobre a sua cabeça, em 1950, a coluna de fogo estava sobre ele. Mas se você for notar, em 1963, aquela coluna de fogo não estava simplesmente sobre ele, estava dentro dele. Aquilo já tinha fundido, coluna de fogo com o ser humano, é a união de Deus com o seu profeta. A mesma coisa é nós hoje. Nós não temos apenas que ter os livros, nós temos que ter esta palavra dentro de nós. Ah, eu tenho 100 livros, 200 livros, eu leio 300, 400 livros, 500 livros do irmão Branham. Outro diz, olha, eu já li as 1.200 mensagens dele. Muito bem, mas o que é importante não é o que você leu. O importante é que a palavra que Branham revelou está na esposa. Você pode ter lido o livro, mas você não tem aquela palavra revelada em você. E nós temos a palavra revelada sem ler os livros.
Tem gente que espera, eles pensam, eu vou ter 800 mensagens, 1000 mensagens, eu vou ter um grande conhecimento. Isso é só conhecimento do lado de fora que você tem. Só para te fazer um homem sábio, uma pessoa inteligente. Não, nós não queremos isso, não estamos atrás de fama, atrás de sermos inteligentes. O povo de Deus nem inteligente era. Irmão Branham diz, eles eram lavradores. Os inteligentes vieram lá da outra raça. Os de Deus nem inteligentes eram. Cada vez que Deus chamou um grupo de gente, você vai ver que ele chamou as pessoas simples. O dia que ele pegou um inteligente, ele derrubou ele do cavalo, o Saulo de Tarso. Deus pegou ele, inteligente, você é sábio, e você contraria o meu povo, você bate no meu povo, você prende o meu povo. Então a coluna de fogo apareceu para ele e derrubou ele do cavalo. É isso que a coluna de fogo está fazendo, derrubando, se tiver algum Saulo, viu? Porque a coisa mais difícil é você encontrar um Saulo. É difícil encontrar um Saulo que cai do cavalo, que cai do seu grau de doutorado, de teologia, cai do seu grau, rosto em terra, fica cego. Cego a quê? Cego ao que os fariseus ensinavam. Cego a quê? Cego ao que o teólogo te ensinou. Cai do cavalo. O que tem que acontecer com os pregadores é isto, é que eles não são Saulo. Saulo tinha semente de Deus. Isso prova que eles não têm, porque eles não caem. Tem que cair do cavalo, isto é, tem que cair do pedestal, tem que cair da altura de conhecimento que você tem. Você tem que cair, ir para a terra, ficar cego. Saulo ficou cego. Então, isso é que tem que acontecer. Você tem que ficar cego à dualidade. Certo? Tem que saber disso. Não enxerga essas coisas. Não enxergo. Eu caí desse cavalo. Caí do cavalo da ressurreição isolada. Eu caí dele. Se tiver algum sábio no Brasil, nos Estados Unidos, em Canadá, em Trindade e Tobago e em Phoenix, onde tiver um sábio, na África do Sul, na África e mesmo aqui nos países vizinhos, onde tiver um sábio, eles vão ter que cair de sua sabedoria, de sua inteligência, que eles sempre pregaram, e pregar contra o que eles pregaram. Sabe que Saulo foi pregar? Depois foi pregar uma coisa que ele pregava contra. Ele falava que o cristianismo era errado e que eles tinham que crer na mensagem dele. Agora ele dizia, o cristianismo está certo. Agora eles pregam de que Branham não revelou 7 trovões, 7º selo, visão da tenda. Eles pregam, então eles vão ter que pregar contra essas coisas agora. Porque agora nós sabemos que William Branham revelou 7 trovões e sabemos o que são os 7 trovões. É tão simples a coisa que é difícil para as pessoas talvez admitir. Mas aqui está, esta coisa a gente tem que, deixa eu completar esse pensamento. Sabemos o que são os 7 trovões. Laodiceia 38. São as revelações contidas nos 7 selos. Talvez se você perguntasse, mas quais estas revelações? Você poderia enumerar algumas. A era terminou. O Cordeiro saiu do trono. Ele não é mais mediador. Ele não é mais cordeiro. Ele é leão. E assim você vai enumerando o que são as revelações contidas nos 7 selos. Amém? Então, irmãos, a palavra que está em nós é essa daqui. A palavra que está em nós é esta revelação. A palavra é a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, do novo nome. Esta palavra está na noiva. Como esteve em Maria. Ela está em nós. Como esteve em Maria. Aonde que a palavra estava em Maria? Estava no ventre dela. A palavra estava em Maria. Aonde que a palavra deve estar em nós? Dentro de nós. Certo? A palavra, esta revelação, deve estar dentro de nós, porque a palavra está na noiva. Amém? Eu creio que isso aqui vale a pena para cada um de nós, para tomarmos conhecimento de que tudo fala a mesma voz. O Espírito, o profeta e a esposa. Dizem, vem. Ela não tem dúvida. Fala a mesma coisa. O Espírito, o profeta e a esposa dizem,
vem. O Espírito fala, mas o Espírito só pode falar através de um homem. Então o Espírito me falou, ele falou através de um profeta. Foi o que o Espírito falou. Agora a esposa hoje, nós pregamos, nós falamos a mesma voz. Se você ler a Bíblia, você vai ver que fala a mesma voz. O Espírito e a noiva, a esposa, dizem: vem. Amém? Pai Celestial, te damos graças pela oportunidade, Senhor, de crer na sua palavra. E eu creio que o seu povo está sendo abençoado pela mensagem da hora. Eles podem não entender, mas a mensagem do momento é a mensagem da esposa. E ela fala o que Brana falou. Ela não tem voz própria, ela não tem conhecimento próprio. Não, é o esposo, a revelação está dentro dela. E ela está falando isto para o povo. Ajuda esta igreja. Ajuda meus irmãos aqui presentes e todos quantos nos ouvem através dos CDs, da internet, que o grande Espírito Santo possa operar em suas vidas, na mudança de vida, na mudança de fé, derrubá-los do cavalo da teologia que eles vivem, do conhecimento que eles vivem, e que eles possam se tatear um pouquinho até encontrar alguém que vá visitá-lo e dizer: eu vim aqui em nome do Senhor, não em nome de dois, do Pai e do Filho, mas eu vim em nome do Senhor. Deus eterno, nós pedimos que o Senhor continue operando nesses corações, perdoando os nossos pecados e enchendo-nos de fé no seu precioso nome. Amém, Senhor. Graças a Deus. Aqui tem menino até, né, rapaz? Chega aqui, é sua esposa? Essa daí? Então, cheguei perto dela, pode ficar. Mas eu pisei na água o culto inteiro. Eu tô parecendo Noé aqui navegando em cima da água. Mas aqui tem o irmão José, né? José Carlos. Vamos ver essa letra tudo deitada aqui, mas já, do jeito que ele deita, ele põe a letra também. José Carlos, a irmã é Josilene dos Santos, e as crianças Natália, Eric, Larissa, Isabel e Ana. Muito bem. Está esparramado aqui no braço dos irmãos aqui. Pode olhar. Mostra aí todos os meninos, né? Aí, ó. Está tudo dormindo, meu Deus do céu. Mas é bom, você sabe que a Bíblia diz que eles traziam os meninos para o Senhor abençoar. Como nós não temos o Senhor mesmo aqui, ele tem que vir através de nós. Ele tem que ser representado através de nós mesmos. Então nós estamos aqui para representar ao Senhor e orar por estas crianças. Essa aqui que me chama Larissa. Eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo, sê tu uma bênção. Esta, Ana, eu te coloco nas mãos de Deus, que o Todo-Poderoso possa preservar a sua vida nesta terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como se chama? Natália. Aqui está a Natália. Grande Deus, eu coloco a Natália em sua presença. É uma família, Senhor, que é apresentada a Ti. E eu estou colocando a Natália diante do Senhor, para o Senhor a abençoá-la, conforme diz a sua palavra, que o Senhor abençoava as crianças. E hoje nós cremos que o Senhor abençoa através de nós, seres mortais. Obrigado por tudo, Pai. Esta, Isabelle, eu te apresento ao grande Criador, no nome do Senhor Jesus Cristo. Sê tu uma verdadeira bênção nesta terra. Graças a Deus. É o Eric, eu te apresento ao Senhor Jesus Cristo, que Ele possa te dar força, saúde e que você seja uma verdadeira bênção.
para a glória de Deus. Pai eterno, continuamos pedindo aqui a favor do casal que depende do Senhor, que sejam abençoados, fortalecidos para te servir, para te amar. Juntamente com os filhos, eles estão chegando, que eles possam ser uma verdadeira bênção e ir entendendo, sendo revelado através dessa palavra, para a glória do seu nome. Amém. Amém. Deus abençoe. Que a família seja próspera, muito abençoada diante de Deus, né? Agora temos o rapazinho aqui. Esse é o Paulo Henrique. É isto? Paulo Henrique. Paulo Henrique, coitado, hoje ele veio com febre, meio adoentado, mas já, olha, sumiu a febre, você viu? Olha aí, todo suado, sumiu a febre, graças a Deus. Ele veio no dia de ser apresentado, veio e ficou com febre. Paulo Henrique, eu te abençoo no nome do Senhor Jesus Cristo. Sê tu uma bênção, porque o Senhor Jesus só pode te abençoar desta forma, conforme Ele disse: porão as mãos sobre os enfermos e ficarão curados, é para nós mesmos. E quando Ele tomou as crianças e abençoou, é nós quem temos que fazer agora, porque Ele só pode estar aqui através de um de nós. Eu te abençoo, te apresento ao Senhor Jesus Cristo. Sê tu um jovem abençoado, sadio, fortalecido, que sirva ao nosso Criador. Deus te abençoe. Deus abençoe, irmão Paulo também, né? Irmão Paulo, muito obrigado. Cadê mais gente? Hoje tem mais gente para apresentar do que gente, né? Tá bom demais. Como chama? João Carlos. Pai Celestial, apresentamos a Ti o pequeno João Carlos. Ainda não tem 2 meses de vida. E o Senhor tem dado como presente ao irmão Sidney e a sua esposa. Esta pequena criança seja abençoada. Sê Tu uma bênção. Que ao crescer você possa escolher também as coisas de Deus. No nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe. Muito obrigado. Graças a Deus. Já apresentamos todo mundo? Já, né?